você que queira e precise ofertar através do Pix ou QR Code, temos envelopes ali, você pode manifestar e alguém vai estar te repassando e você fazer a sua oferta. Vamos estar orando todos juntos? Pai, nós queremos neste momento apresentar diante de Ti, Pai, a cada um que vai com alegria, com entendimento e amor, respeitar a Tua casa. O Senhor tem derramado sobre os nossos celeiros, o Senhor tem nos abençoado de forma tão poderosa e tão gloriosa. O Senhor tem suprido nossas necessidades. Nós, por amor, queremos, ó Pai, também contribuir na Tua obra, fazer aquilo, Pai, que o Senhor tem nos ensinado e nos ordenado através da Tua palavra. Nós apresentamos diante de Ti cada dizimista, cada ofertante, cada pessoa, Pai, que com amor tem abençoado esta obra, tem abençoado vidas, que essas ofertas, esses dízimos, Pai, eles possam ser bem empregados, que vidas possam ser alcançadas, que vidas possam ser transformadas, ó Pai, através daqueles que vão anunciar em terras distantes, com as ofertas, com os dízimos, com aquilo que o Senhor tem colocado nas nossas mãos. Nós agradecemos a Ti por todas as bênçãos, pedimos que o Senhor continue nos guardando, nos sustentando e sendo nosso Deus provedor, Deus presente. No nome de Jesus, nós Te louvamos e nós Te agradecemos por todas as bênçãos. Amém. A paz do Senhor para a igreja. Amém. Todos nós estamos felizes com Jesus Cristo, pois grandes coisas Ele tem feito por nós. Amém? Amém. Nós estamos aqui nesta noite maravilhosa, mais uma vez, para adorá-lo, para glorificá-lo, e tivemos N oportunidades já. E tudo que nós fizemos para Ele, Ele já recebeu, porque nós aprendemos que tudo é para Ele. Toda honra, toda glória, todo louvor e toda adoração. E nós também acreditamos que o domingo é do Senhor. Nós já oramos pela misericórdia de Deus, agradecendo a Ele pela semana passada. Tivemos um Tadel maravilhoso, onde Deus, por certo, falou aos nossos corações. E nós tivemos também a oportunidade de oferecer a Deus o nosso sacrifício, a nossa oferta, que é o dízimo. O dízimo, todos nós entendemos que é gratidão. Só quem entende que dizima. Mas que o Espírito Santo possa abrir nossos corações para nós entendermos que Deus não precisa do nosso dinheiro. Deus quer apenas sondar o nosso coração se realmente nós somos gratos a Ele por tudo que Ele tem nos dado. Então, quando a gente oferta, a gente dizima, a gente está demonstrando a Deus: Deus, estou grato por tudo que o Senhor me fez. O Senhor não precisa, mas eu vou ficar só com 90% de tudo que o Senhor me deu e vou abençoar a obra do Senhor com 10%. É o mínimo que nós podemos fazer por Deus, não é? E a semana a gente tira 2 horas da semana para oferecer um culto racional a Deus. Muito pouco por tudo que Ele tem feito por nós. E reunimos nas quartas-feiras às 20 horas. Também é muito pouco por tudo que Ele tem feito por nós. Aí o Pai nos chama para esse momento maravilhoso que é a ceia. Oxalá que vocês entenderam esse chamado do Espírito Santo para participar deste momento até que Ele venha. Nós aprendemos que quando a gente participa da ceia, está anunciando a vida dele. Então, nós vamos mais uma vez ler o texto universal, e eu chamo de texto ouro, que é o texto que Paulo escreve aos Coríntios, em sua primeira carta, quando todos nós conhecemos a história desse livro maravilhoso, quando naquela igreja ali em Corinto estava tendo muitos problemas,
inclusive na questão da ceia. Eles estavam confundindo, de fato, o que Jesus havia ensinado. Aí foi necessário que Paulo escrevesse essa carta àquela igreja, para mostrar para aquelas pessoas que a ceia não era aquilo que eles estavam praticando, que não era comunança, que não era os ricos fazer banquete na sua casa, na igreja, enfim. E Paulo, através do Espírito Santo, ele deixa essa carta aos Coríntios, e esse legado chega para mim, até você. E nós, com muito amor, nós queremos praticar aquilo que Paulo ensina à igreja em Corinto e nos alcança. Então, nesta noite, nós vamos ler esse texto que todos nós conhecemos na primeira carta que Paulo escreve à igreja em Corinto, no capítulo 11, a partir do versículo 23, como é costume das igrejas cristocêntricas ler, meditar e recapitular, porque todos nós já conhecemos essa passagem, todos nós já entendemos o que é a ceia, e nós vamos apenas recapitular aquilo que nós já sabemos. E se você puder ler comigo, nós vamos estar lendo essa mensagem, amém? Porque eu recebi do Senhor o que também transmiti a vocês, que o Senhor Jesus, na noite em que foi traído, pegou o pão, deu graças, partiu e disse: "Isso é o meu corpo, dado em favor de vocês, façam isso em memória de mim." Da mesma forma, depois de ter comido o pão, ele pegou o cálice e disse: "Este cálice é a nova aliança do meu sangue. Façam isso sempre que beberem em memória de mim. Porque sempre que comerem deste pão e beberem deste cálice, vocês anunciam a morte do Senhor até que ele venha. Portanto, todo aquele que comer o pão ou beber o cálice do Senhor de modo indigno será culpado de pecar contra o corpo e o sangue do Senhor. Examine cada um a si mesmo, e então coma do pão e beba do cálice. Pois quem come e bebe sem discernir o corpo do Senhor, come e bebe para o seu próprio juízo. Por isso há entre vocês muitos fracos e doentes, e vários de agonia. Mas se examinássemos a nós mesmos, não receberíamos juízo. Contudo, sendo julgados pelo Senhor, somos disciplinados para que não sejamos condenados com o mundo. Portanto, meus irmãos, quando vocês se reunirem para beber, esperem uns pelos outros. Então está aí a carta, né, que nós já conhecemos, e Paulo, ele é bem claro. Se nós julgássemos a nós mesmos, nós não precisaríamos de um juízo justo e fiel, que é o nosso Deus. Então, às vezes, na igreja, tem muitos fracos e doentes, porque eles não discernem o corpo de Cristo, não conseguem compreender o trabalhar do Espírito Santo. Né? Antes, estava conversando com a irmã, o irmão disse para mim: "Pastor, eu não vou à igreja mais porque não está resolvendo." Dá a entender o que Paulo falou. Não entendeu nada. Precisa nascer de novo. Porque quando o crente fala que não vai mais à casa do seu Salvador, por causa de situações, é porque não entendeu nada. Precisa nascer de novo. É o que Paulo falou. Por isso que há entre vós fracos e doentes, porque não discernem as coisas espirituais, porque as coisas espirituais não podem ser discernidas com a carne, é com oração, é com jejum, é com a leitura da Bíblia, e pedir ao Espírito Santo: eu preciso que o Senhor me ajude a entender a tua palavra,
porque a palavra já fora revelada. O Espírito Santo de Deus vai abrir a nossa mente para nós entendermos essas cartas, que é o best-seller, a carta que o nosso Abba Pai nos deixou. Então essa carta era muito simples. Um pai jamais iria escrever uma carta para um filho que o filho não entendesse. Então, baseado nessa carta de Paulo, com entendimento espiritual, eu convido as diaconisas para nós apresentarmos elementos ao Senhor, para nós orarmos ao Senhor. E como de costume, eu gosto sempre de lembrar ou relembrar. Após nós orarmos, este pão, este suco não será transformado no corpo de Cristo. Estará, como diz a Bíblia, simbolizando. Acabou a ceia, ele volta a ser um pão normal, um suco normal. Então nós precisamos ter esse entendimento do que Paulo falou. Porém, após orarmos, nós vamos tocar com muito amor, tremor e temor, porque nós estaremos tocando no corpo de Cristo, aqui simbolizado por esse pão, e bebendo desse suco de uva, simbolizando aqui o sangue de Cristo que foi derramado ali no Monte Caveira. Então, se você tiver condições de estar sobre os seus pés, nós estaremos orando, consagrando ao Senhor esses elementos, essa ceia preparada com muito carinho pelas irmãs, e nós vamos participar em unidade, sendo um em Cristo, Altíssimo Deus, Pai da eternidade, Príncipe da paz. Na noite deste dia nós estamos aqui para oferecer ao Senhor este culto racional. E neste exato momento nós iremos participar da ceia do Senhor, cumprindo o mandamento que quando o Senhor disse para nós irmos por todo o mundo e pregar o teu evangelho, quem crer e for batizado será salvo. Cumprindo-se o primeiro mandamento. Depois o Senhor deixa o segundo mandamento, que nós devemos participar da ceia, comer do teu corpo e beber do teu sangue. E quem não fizer isso não tem vida em si mesmo. E nós vamos fazer isso anunciando a tua vinda, até que o Senhor venha. Até que muito em breve nós estaremos sentados com o Senhor à mesa, onde o Senhor estará nos servindo a ceia. Essa é a nossa esperança. E nós temos essa esperança, porque Paulo disse, a nossa esperança possui nessa terra, nós somos os mais miseráveis. Então nós sabemos e entendemos que muito em breve, mais um pouquinho de tempo, o que há de vir virá e não tardará. Muito em breve nós estaremos sentados à mesa com o Senhor. Neste momento, ó Pai, agradecemos e consagramos estes elementos ao Senhor. Estaremos participando com muito amor, com as palmas, pois Ele é bom. Esse é um dos momentos mais sublimes de todos os cultos de Deus que nós oferecemos a Deus. Este é o momento onde nós devemos, de fato, recarregar nossas baterias espirituais. É uma oportunidade que Ele nos dá. Então, com essa alegria, nós agradecemos a Deus. Altíssimo Pai, eu agradeço ao Senhor por essa rica e maravilhosa oportunidade que o Senhor nos proporciona de estarmos participando da ceia. Obrigado a Deus por essa oportunidade. Sairemos daqui melhores espiritualmente. Sairemos daqui mais fortalecidos espiritualmente. E por certo teremos uma semana abençoada. Pai de poder, com a graça do Senhor. Obrigado a Deus por esta maravilhosa oportunidade. Que todos nós possamos sair daqui melhores. Sair daqui cheio do Espírito Santo, da graça, da unção, do poder. Em nome daquele que vive e reina para todos vocês. Também neste momento, a Deus, eu apresento o missionário Miguel. Ele estará falando algo da parte do Senhor sobre missões, aquilo que o Senhor tem colocado no coração do mesmo. E nós aqui estaremos nossos corações abertos, como sempre, para estarmos alimentando da Tua palavra. Pois o Senhor é bom e a Tua misericórdia dura para todo sempre. Amém, Jesus.
noite, igreja. Graças e paz. Meu nome é Miguel. Eu sou casado com a Ana, para quem não me conhece. Eu sou natural de Curitiba. Nós estamos casados há quase 2 anos. E nós somos missionários, trabalhamos como missionários pela Jocum, Jovens com a Missão. É uma organização missionária e a gente mora na base que é em Goiânia, né? Ela tem em muitos lugares no Brasil, mas Deus nos chamou para viver ali em Goiânia, na base da Continuar. E a gente veio aproveitar alguns dias de férias nesse ano. Veio celebrar o aniversário do Edivaldo e passar alguns dias aqui com vocês também. E está sendo muito bom. Nessa semana mesmo a gente volta para Goiânia, na terça, e a gente retoma os trabalhos lá, os treinamentos que a gente dá para novos missionários, pessoal que quer conhecer a Deus e fazer Deus conhecido, né? Esse é o nosso trabalho. Hoje eu quero passar um panorama no livro de Levítico. Então você pode abrir, a gente vai rodar bastante por várias partes desse livro. Que para mim é um dos livros que eu mais gosto na Bíblia, apesar de ser um livro cheio de simbolismos e alguma dificuldade de entender, mas depois que você estuda e consegue entender melhor o que significa o livro de Levítico, para quem foi escrito, para mim pelo menos se tornou um dos mais legais ou mais reveladores, mais profundos que tem na Bíblia. E a gente vai dar uma olhada em algumas coisas no livro de Levítico que apontam para Jesus e qual é a ideia principal desse livro, e como a gente pode aplicar isso no dia de hoje, né? Jesus, eu quero te agradecer por essa oportunidade, Senhor. Espírito Santo, eu peço para que você venha nos ensinar nessa noite, abre o nosso entendimento, abre o nosso coração para a sua palavra, nos revela mais da sua palavra, do caráter de Jesus, nos faz um pouco mais parecidos com Jesus nessa noite, em nome de Jesus. Amém. Bom, quantos aqui já pensaram ou já tentaram ler o livro de Levítico e pararam no meio do caminho porque era muito difícil de entender ou algo do tipo? Era só eu? Não? Bom saber. Eu tinha algumas dificuldades, né, como eu falei, de entender o livro de Levítico, mas o que eu quero falar aqui hoje, acho que vai ajudar eu vou passar um pouco para vocês daquilo que faz o livro ser muito interessante para mim hoje, né? Entendendo melhor quanto esse livro aqui aponta para Jesus. Levítico, ele é o terceiro livro, né, na nossa ordem, né, bíblica ali, ele faz parte do Pentateuco, que são os primeiros cinco livros da Bíblia. Foi escrito por Moisés, na época em que o povo de Israel já tinha saído do Egito e tinha ido para o deserto já, né? Quando Deus libertou o povo e estava levando eles em direção à terra de Israel, onde seria Israel, né? E ele foi escrito especificamente para a tribo de Levi, só para a gente recapitular, né? Abraão teve um filho, que aí teve um outro filho chamado Jacó, e esse filho Jacó teve 12 filhos. E aí esses 12 filhos se tornaram, mais na frente, as 12 tribos de Israel. E aí um desses filhos, o terceiro filho que Jacó teve, foi com Lia. Esse filho se chama Levi. E aí os levitas vieram da tribo de Levi. E aí o livro de Levítico é especificamente para eles, ensinado para eles. Nesse livro a gente vai ter muitas regras sobre sacrifícios, ofertas, festas, enfim, muita coisa. Mas é porque era específico deles, era um trabalho que os levitas tinham que fazer. Então isso ajuda um pouco a gente entender. Eram os levitas quem trabalhavam no tabernáculo, que depois se tornou o templo quando Salomão construiu, né? Então eram os levitas quem sacrificavam todos os animais para as ofertas de ação de graças, de pecado, de arrependimento, o dia da expiação. Então todo esse livro aqui extenso foi para eles, foi Deus direcionando tudo que eles tinham que fazer, o que era puro, o que era impuro, por que eles não podiam comer sangue. Então, no livro de Levítico a gente vai ter tudo isso. Ele
então eles eram esses homens que eram separados para o serviço no templo, integralmente. Eles viviam ali, quando mais na frente, quando o povo de Israel, lá em Josué, toma posse da terra prometida, os levitas não têm uma porção na divisão das terras, né? Eles são a única tribo que não tem uma terra como herança, porque Deus diz que Ele mesmo é a herança dos levitas. Então os levitas, eles vão trabalhar no templo constantemente, servindo ao Senhor, e a herança que eles teriam é o próprio Senhor. Eles vão ser sustentados pelas ofertas que eles vão receber no templo. Se você ler com mais calma o livro de Levítico, você vai ver que parte dos dízimos, das ofertas, comida mesmo, né, que eles recebiam lá, que o povo ia sacrificar, eles poderiam comer, era parte do sustento deles. Então era o povo de Israel quem sustentava os levitas através do sacrifício que ele levava. Então Deus sustentava os levitas integralmente que trabalhavam ali. Hoje, o que a gente tem como levitas seriam pastores, as pessoas que trabalham integralmente na igreja, nesse serviço da igreja, né, de comunhão, nesse encontro que a gente tem semanal. Então, é como se fosse isso para a gente hoje, né? Então, como eu falei, Levítico tem muitas leis sobre muitas coisas, inclusive sobre festas. São festas anuais que Deus institui para o povo, mostrando que Deus também celebra. Ele ama a festa, ele ama a celebração. E todas as festas que ele instituía eram por algum motivo, era relembrando alguma coisa. Inclusive, uma dessas festas é a Páscoa. Era no início para relembrar lá aquela saída do Egito, né? Eles tinham que matar o cordeiro, passar o sangue nos umbrais, para o anjo da morte não matar os primogênitos. Essa era uma das festas que eles tinham que celebrar todos os anos. E aí, quando vem Jesus, ele morre, ele é sacrificado, a gente sabe que ele é o cordeiro que tirou o pecado do mundo, mas faz um significado muito mais profundo, tem um significado muito mais profundo, quando a gente entende que foi na Páscoa. Ele era o cordeiro da Páscoa, que foi sacrificado na Páscoa, no dia do sacrifício, no dia que o cordeiro morria, Jesus foi morto também, e enfim, todas essas festas, tudo isso, muitas coisas que a gente já vê em Levítico, foram cumpridas em Jesus, e é isso que eu quero que a gente dê uma olhada hoje, né? Porque afinal é isso que importa pra gente, né? Não é nada do que a gente faça ou que a gente deixe de fazer, mas é a vida e o sacrifício total e significativo de Jesus, né? Então, eu queria que a gente desse alguma olhada. Então, a gente vai passear bastante pelo livro aí. Eu queria que a gente abrisse primeiro no capítulo 19 de Levítico. Capítulo 19, nos 2 primeiros versículos desse livro. Levítico 19, 1 e 2. O versículo 2, ele é o versículo chave, é o que a gente chama de versículo chave. É o versículo que tem o coração do livro, a ideia principal, ou aquilo que o livro tem de mais importante para dizer. Diz assim, versículo 1. O Senhor disse a Moisés: fale a toda a congregação dos filhos de Israel e diga-lhes: sejam santos, porque eu, o Senhor, o Deus de vocês, sou santo. Então essa é a ideia do livro. É um livro de santidade. Lembra que era para os sacerdotes. Eles eram os levitas, né? Eles deveriam viver uma vida completamente íntegra, sem pecado. Chega até a ser rigoroso demais quando a gente lê, né? Fala, nossa, por que eles deviam usar uma roupa, e aí quando matava um animal tinha que tirar essa roupa, tomar um banho, botar uma outra roupa toda limpa para daí poder entrar, porque é um padrão de santidade muito grande que Deus pede. E aí é isso que o livro vai ter como ideia central. E a motivação que nós devemos ter, né, e o versículo traz é: sejam santos porque eu, Senhor, sou santo. Então, levitas, sejam santos, se purifiquem, porque eu sou santo. Não se purifiquem para vocês poderem entrar no tabernáculo ou no templo. Se purifica porque eu sou puro. Santifica porque eu sou santo. E aí é isso que vai tornar vocês santos, então. Essa é a motivação que vai guiar vocês. E aí a gente entende, baseado nisso, que a minha motivação vai dizer muito sobre o meu coração. O motivo pelo qual eu faço as coisas vai me mostrar quem eu sou ou qual é a minha intenção. Se eu quero parecer santo ou espero, a partir de um padrão de santidade, de vestimenta ou de linguajar, se eu espero elogios ou aprovação das pessoas, então eu não estou sendo santo porque Deus é santo. Eu estou querendo ser santo para receber aprovação, para receber elogios. Meu motivo principal não é porque Deus é santo, eu vou ser santo.
Mas é isso que Deus está dizendo: sejam santos, porque eu sou santo. Eu sou quem santifica vocês. No capítulo 20, tem outro versículo que vai dizer quase a mesma coisa. É capítulo 20, versículos 7 e 8. Diz: portanto, santifiquem-se e sejam santos, pois eu, Senhor, o Deus de vocês, sou santo. Guardem os meus estatutos e tratem de cumpri-los. Eu sou o Senhor que os santifica. Então não é nada que nós possamos fazer que vai nos santificar, é o próprio Deus. Ele é quem nos santifica. Então aqui já dá uma ideia muito profunda do que o livro quer dizer. Vamos olhar então algumas coisas que apontam para Jesus no livro de Levítico. No capítulo 1, versículo 3, Deus diz o seguinte. Ele diz para Moisés, lembra que é Moisés quem está escrevendo esse livro, né? Deus diz: se a oferta for o holocausto do rebanho de gado, o homem entrará num macho sem defeito. São detalhes que assim, passam batido, a gente vê e nem percebe. Mas quando Deus diz que deve ser um macho sem defeito, e tendo em mente que Jesus foi um sacrifício perfeito lá na cruz e tal, lá muitos anos na frente, o quesito bem pequeno assim, de ser um macho sem defeito é cumprido em Jesus. Jesus cumpre isso. Ele foi um sacrifício perfeito, sem defeito nenhum, tanto de pecados quanto de deficiências. A gente, em alguma parte de Levítico, vai dizer que se o animal fosse manco, se ele tivesse uma mancha, se ele fosse cego, se ele tivesse qualquer problema assim, físico, ele não seria aceitado como sacrifício. E ele deveria ser um macho sem defeito. E aí esse já é um dos pontos, logo no começo do livro, que já aponta para Jesus. Jesus foi um sacrifício, ele foi um macho sem defeito, foi um homem sem defeito, que foi sacrificado como um holocausto, como um sacrifício mesmo por nós, né? Então esse aqui já é um dos primeiros pontos que o livro de Levítico aponta para Jesus. A gente não vai olhar tudo, porque é um livro bem extenso, é cheio de detalhes, eu não vou entrar mesmo assim em todo o livro, é só um panorama mais por cima, mas eu indico muito a leitura do livro de Levítico e o estudo, né? Você faz durante o mês, em casa, não sei, então vale muito a pena. O próximo ponto é no capítulo 4 de Levítico, no versículo 20 e 21. Levítico 4, 20 e 21, ele diz assim: e fará com esse novilho como fez com o novilho da oferta pelo pecado. Assim o sacerdote fará expiação por eles, e eles serão perdoados. Depois levará o novilho para fora do arraial e o queimará como queimou o primeiro novilho, é oferta pelo pecado da coletividade. Aqui, uma das coisas que aconteciam, né? Eles tinham que levar os animais, e aí, num desses sacrifícios, o sacerdote ele colocava a mão sobre a cabeça e aí ele dizia todos os pecados que o povo de Israel cometeu durante aquele ano. E aí é uma crença, né? É por isso que hoje a gente tem essa questão da imposição de mão, né? Eles criam que a autoridade, se ele pusesse a mão sobre quem é abaixo, ele passava tanto bênçãos quanto maldições. Então, o sacerdote colocava a mão sobre o animal, dizia os pecados que o povo cometeu, e aí tinha um cara separado para levar esse animal lá para o meio do deserto. Aqui ele queima, né? Mas tem um bode que ele era levado para o meio do deserto e era largado lá. E aí o homem então voltava para o acampamento. E aí a gente tem aquele versículo que diz que Deus, os nossos pecados, ele joga no mar do esquecimento, né? Então era como se fosse esse bode cheio dos pecados do povo, ele era esquecido, ele ia para o deserto e ninguém sabe o que dava. Era uma forma muito didática, visual ali, sinestésica, para o povo entender como Deus lida com o pecado. Ele tira de nós e ele esquece, já foi, já passou, já está para trás. O bode vai cheio de pecado do povo lá para o deserto, enquanto o povo anda em direção contrária e para a terra prometida. Então Deus estava querendo ensinar isso, ele esquece o nosso pecado, ele tira do meio e ele tira o pecado através de um sacrifício vivo. Tinha que ser um animal vivo que fosse sacrificado. Necessitava da vida. Então aponta para Jesus mais uma vez, ele precisa ser um sacrifício vivo. É também o que Paulo vai dizer em Romanos, que nós sejamos ou que nós entreguemos um sacrifício vivo. Porque Deus tira o pecado do meio do povo a partir de um sacrifício vivo. Então devia ser esse animal que fosse vivo e entregue ao sacerdote, que daí mataria e queimaria. Então, mais uma coisa que vai apontar para Jesus. Ele é um sacrifício vivo. No capítulo 12, a gente tem mais um ponto
que é interessante. Levíticos 12, versículo 8. Isso. Diz o seguinte: mas, se as suas posses não lhe permitirem trazer um cordeiro, então a mulher trará 2 novilhas ou 2 pombinhos, um para o holocausto e o outro para a oferta pelo pecado. Assim o sacerdote fará expiação pela mulher e ela ficará pura. Aqui, nesse capítulo 12, o título do capítulo é assim: a purificação da mulher depois do parto. E aí, o versículo 8 diz: se essa família, essa mulher não tiver condições de trazer um cordeiro, porque gente, para você ter um cordeiro, você precisa ter um gado, você precisa ter um campo, você precisa ter um rebanho, e não eram todos que tinham condições disso. Então, se você não tem condição de trazer um cordeiro, traz 2 rolinhas ou 2 pombinhos, 2 pássaros. Era algo mais barato, era algo que você teria condições de trazer, para então você ficar limpa ou pura. E aí, esse é um detalhe que, se você for lá no Novo Testamento, lá para Lucas, no capítulo 2, você vai ver como, até nesse detalhe, Jesus ele cumpriu, ou no caso não foi Jesus que cumpriu, mas foi a mãe dele, né? Lucas 2, no versículo 20, e a partir do versículo 22, vai dizer o seguinte: passados os 2 dias da purificação deles, segundo a lei de Moisés, levaram o menino a Jerusalém para o apresentar ao Senhor, conforme está escrito na lei do Senhor. Todo primogênito será consagrado ao Senhor. E também foram para oferecer um sacrifício, segundo o que está escrito na referida lei: um par de rolinhas ou 2 pombinhos. Então, Jesus ele diz: eu não vim para abolir a lei, mas para cumpri-la. E aí, na época tinha os fariseus e os outros segmentos dos estudiosos da lei. Era gente que era muito rigoroso, era gente que estudava a lei dia e noite, e chegava a ser tão rigoroso que eles criaram mais 600 e tantas leis para não descumprir os 10 mandamentos. Então, se tivesse alguém muito rigoroso querendo ver se Jesus realmente tivesse cumprido, Lucas deixou aqui: se lá em Levítico diz que uma família muito pobre devesse levar 2 rolinhos ou 2 pombinhas, Maria cumpriu. Jesus cumpriu, não tem o que dizer, ele é irrepreensível, foi cumprido aqui. Então, é uma família pobre, é uma família que não tem condições, o que mostra mais uma vez sobre a vida de Jesus. Mostra que ele era um homem sem condições, humilde, simples, né? E aí, então, aponta mais uma vez para Jesus isso aqui. Tem uma outra coisa, nesse mesmo versículo, se você olhar, diz assim que a lei, versículo 23 diz: todo primogênito será consagrado ao Senhor. E aí, isso também está em Mateus 25, mas quando Jesus está crucificado já, né, no final do livro de Mateus, Jesus já está crucificado na cruz, e aí ficam aqueles homens dizendo: você salvou tanto, salve-se a si mesmo, sai da cruz, desce daí e tal. E aí, em um certo momento, a gente vai ver que Jesus, ele, assim, não é um certo momento, a gente sabe que Jesus não desce da cruz, ele não faz nada daquilo que os homens estavam tentando ele a fazer, né? Se você é filho de Deus, não desce daí, que daí a gente vai crer e tal. Mas por quê? A lei de Moisés dizia que todo primogênito deveria ser consagrado ao Senhor. A gente sabe que Jesus era primogênito, ele foi o primeiro filho de Maria e de José, então ele foi consagrado ao Senhor. E aí, voltando de novo para Levítico, vamos dar uma voltada lá. No capítulo 27 de Levítico, tem um ponto que a gente vai olhar, assim, não é esse o motivo de Jesus não ter sido da cruz, né? Mas Levítico 27, versículo 29, diz o seguinte: ninguém que dentre os homens for consagrado por completo ao Senhor poderá ser resgatado, terá de ser morto. É mais um detalhe que foi cumprido lá por Jesus da lei. Aqui ele estava dizendo sobre o resgate, né? Depois a gente vai falar um pouco mais sobre isso, sobre o ano do jubileu, que deveria ser celebrado a cada 50 anos, né? Para o povo de Israel, onde tudo aquilo que um escravo que foi comprado a cada 50 anos, se eu não tenho enganado, é isso. Ou um campo que foi comprado, um escravo que foi comprado a cada 50 anos, ele seria devolvido ao primeiro dono, ao dono original. Então, o escravo que foi comprado, ele seria livre. O campo que foi comprado, ele voltaria ao dono original. A cada 50 anos isso deveria acontecer. E aí, no entanto, o versículo 29 vai dizer:
ninguém que entre os homens for consagrado por completo ao Senhor poderá ser resgatado, terá de ser morto. Jesus era o primogênito que deveria ser consagrado ao Senhor, foi consagrado por completo e ninguém poderia resgatar ele. Ele teria de ser morto, e foi isso que Jesus fez. Ele se entregou ao ponto de ser morto na cruz, sem que ninguém pudesse resgatá-lo. Então estavam lá os homens gritando: desce daí, se você é o Filho de Deus, se salvou tantos, salve-se a si mesmo agora. Mas não, ele não poderia ser resgatado. Ele foi consagrado completamente ao Senhor. Não tinha que resgatasse ele, ele era do Senhor por completo. Então ele deveria ser morto. Era isso que a lei dizia. Até nisso Jesus cumpriu a lei. Mais um detalhe. No capítulo 16 de Levítico, a gente vai ter a ideia central, que aí aqui eu acho que é onde eu quero gastar um pouco mais de tempo, né? No capítulo 16, Deus vai falar para Moisés a respeito do dia da expiação. O que era o dia da expiação? Era um dia onde o pecado de todo o povo seria pago, seria retirado deles, né? Deus iria perdoar e tudo mais, um sacrifício sobre o pecado de todo o povo seria feito. Era um dia só por ano, então todos os anos eles tinham que celebrar esse dia, o dia da expiação. Todos os anos o sumo sacerdote ia e matava o animal que perdoava o pecado, fazendo com que Deus perdoasse o pecado de todo o povo. E aí eles tinham uma crença, era uma expectativa, na verdade, deles, né? De que chegaria um ano em que esse dia da expiação não existiria mais. Seria um sacrifício assim, total, completo, completamente satisfatório para Deus. Então, eles estão aqui celebrando 5 anos seguidos. No 6º ano, eles tinham, e aí todos os anos eles tinham expectativa. Bom, talvez nesse ano seja o último ano da expiação, do sacrifício. Vamos ver se Deus vai requerer de novo no ano seguinte. Aí no ano seguinte, tinha que fazer de novo, tinha que sacrificar novamente. Então, todos os anos ele tinha que sacrificar. E aí, esse sacrifício, ele aponta para Jesus pelo óbvio motivo de que Jesus foi o único sacrifício que foi uma vez só, foi num ano específico da história e que foi completamente suficiente para Deus. Foi um ano em que as expectativas que durante séculos os israelitas tiveram foi cumprido. Quando chegou Jesus, aí eles obviamente não esperavam que ele fosse o sacrifício, que ele fosse o cordeiro, mas ele foi, de fato ele foi, e ele é esse sacrifício. Então Jesus foi o cumprimento do dia da expiação. Ele foi aquele que por completo foi sacrificado e foi levado, retirado do arraial o pecado do povo. Todos os pecados aqui eram pagos a partir do animal que era morto no dia da expiação. E foi isso que Jesus cumpriu, de uma vez por todas. Não tem mais outros sacrifícios que necessitam ser feitos para que o meu pecado seja retirado, para que o seu pecado seja retirado. O de Cristo foi suficiente. Aquela expectativa foi cumprida nele. Então, foi mais uma vez, talvez no livro de Levítico, esse seja o principal apontamento para Jesus. O dia da expiação, o sacrifício. Se você ler pensando nisso, te traz um entendimento muito melhor, né? Algumas coisas que o capítulo 16 vai dizer. É que o sacerdote, o sumo sacerdote, que na época era Arão, ele não deveria entrar no santuário a qualquer hora, ou com qualquer roupa, no Santo dos Santos, né? Passar o véu, lá onde ficava a Arca da Aliança. Ele não devia, porque não é de qualquer jeito. Deus está querendo ensinar para o povo que tem uma maneira certa de ser feito, tem um jeito certo de estar, tem que estar limpo, tem que estar puro, porque ele é santo, eu me santifico, então era isso que eles deviam fazer. Eles deviam vestir uma túnica de linho. Isso mostra, até o linho Jesus vestiu, ele deixou, a roupa que ele usou foi de linho, né? Deixaram sobre ele um pano de linho quando ele foi sepultado. Então, são muitos detalhes aqui que você vê que Jesus cumpriu, e ele cumpriu por completo. Então, isso prova a veracidade tanto da Escritura, quanto de Jesus dizendo: eu vim para cumprir a lei, eu não vim para abolir, eu vim cumprir ela de uma vez por todas para que não fosse mais necessário. Então, era isso que acontecia. No versículo 21 do capítulo 16, diz que o sacerdote, depois de fazer a expiação, ele ia colocar as duas mãos sobre a cabeça do bode vivo, confessaria todas as iniquidades dos filhos de Israel, todas as transgressões e todos os seus pecados, e colocaria sobre a cabeça do bode. Depois enviaria o bode ao deserto pela mão de um homem à disposição para isso. Então é Deus mostrando, os pecados são esquecidos, eles são jogados no mar de esquecimento,
eles são tirados do meio de vocês como um sacrifício vivo, era um bode que levava esses pecados. E foi isso que Jesus veio fazer, ele veio levar os nossos pecados. E aí, no versículo 29 diz: isso vai ser como um estatuto perpétuo, né? Para sempre vocês vão comemorar isso. No 7º mês, no 10º dia do mês, vocês vão se humilhar e não vão fazer nenhum trabalho, nem o natural da terra e nem o estrangeiro que peregrina entre vocês, porque naquele dia se fará a expiação por vocês, para purificá-los, e vocês serão purificados de todos os seus pecados diante do Senhor. Não devia fazer nada, nem ninguém devia fazer nada, nem o israelita e nem o estrangeiro, porque naquele dia, o dia da expiação, a coisa mais importante a ser celebrada era a expiação. Não deveria ser feito nenhum trabalho, não deveria ser feito mais nada, porque nada mais é importante. Hoje é o dia da expiação, hoje é o dia do sacrifício, que pode acabar de vez com todos os nossos pecados. Então hoje é o dia mais importante do ano, o dia da expiação, que o sacerdote vai fazer. O sacerdote vai lá e vai fazer, enfim, vai levar os nossos pecados embora, e Deus vai nos perdoar. Então isso era todos os anos essa expectativa de chegar no dia da expiação, ninguém faz nada, era sempre no sábado, assim como foi no sábado a morte de Cristo, no dia em que ele foi morto, era no sábado, no dia em que a coisa mais importante do dia era aquilo, era o sacrifício da expiação, e foi isso que Jesus cumpriu. Então essa é a ideia central, é o dia da expiação, é o dia do sacrifício que, de uma vez por todas, vai tirar os pecados de todo o povo. Não era só do sacerdote, não era só de quem levou o animal, era de todo o povo, era de toda a coletividade, era de toda a nação. Então, isso aponta diretamente para Jesus. Um outro ponto, talvez uma curiosidade, né? Eu nem estava me lembrando do livro de ceia. No capítulo 17, se a gente ler os versículos 11 e 14, Deus está dizendo para Moisés o porquê que eles não deveriam comer sangue. E aí o versículo 11 diz: porque a vida da carne está no sangue. E aí o versículo 14 diz duas vezes: porque a vida de toda a carne é o seu sangue. Porque a vida de toda a carne é o seu sangue. No final do versículo, repete de novo. Então, não deveria ser comido sangue, porque a vida era considerado isso, a vida do animal está no sangue ali. Então o sangue ele deveria ser derramado no dia da expiação, devia ser aspergido 7 vezes sobre o altar e tal. Tem todos esses detalhes no livro de Levítico. E aí o sangue que a gente toma, quando Jesus fala que o vinho ou o suco de uva é o sangue dele, o sangue é a vida da carne. Quando eu tomo o suco que representa o sangue dele, a vida dele está correndo em mim agora. É a vida de Cristo em nós. O sangue é a vida da carne. Então, se o sangue de Jesus é a aliança, e nós devemos tomar, seja o primeiro domingo do mês, ou tem igrejas que celebram todos os domingos, o sangue de Cristo é a vida da nossa carne, é a vida do nosso corpo. Essa é a vida que há em nós e é o que a gente relembra todas as vezes que a gente toma, a morte dele. Sempre que vocês tomarem, vocês vão anunciar a morte de Cristo. Vocês vão anunciar que a vida da carne está no sangue. Então, me dá o sangue de Cristo para eu tomar, para que eu seja vivo internamente e que eu externe isso, pregando o Evangelho, fazendo com que Deus seja conhecido, levando liberdade a quem está preso, a quem está cativo, quem está aprisionado pelo pecado, para que o dia da expiação seja sobre essa pessoa também, que ela seja livre, completamente liberta dos pecados. É isso que Jesus veio trazer e é isso que Ele dá para que a gente possa fazer também. Vocês farão obras maiores do que as minhas. Ele tinha 12 discípulos para trabalhar com ele e para espalhar a mensagem. E aí ele deixou tantos centenas de discípulos lá quando no dia de Pentecostes desce o Espírito Santo com línguas de fogo. E aí esse é o trabalho maior, essas são as coisas maiores que a gente faria, em maior número, a ponto de chegar em todas as nações, a ponto de levar o Evangelho para tribos indígenas menos alcançadas aqui no Brasil, lá no meio da Amazônia, para ilhas remotas lá no Pacífico, lá na Ásia. Essas são as coisas maiores que a gente faria, que Jesus disse, e foi uma promessa, né? Foi uma afirmação. Vocês farão coisas maiores do que as que eu fiz. Então, entender isso aqui é importante, porque nos dá um senso de importância ou de trabalho a ser feito, sabe? Eu preciso fazer isso aqui, então entender tudo isso é importante.
No capítulo 25 ele vai dizer um pouco sobre o ano do descanso, né? Que era aquele ano do jubileu, né? O ano em que a cada 50 anos deveria ser celebrado, e aí tudo aquilo que foi comprado, ou que foi vendido como terras e escravos, o escravo seria liberto e a terra voltaria ao dono original, né? Então, o escravo liberto, Jesus cumpriu também. Tem estudiosos que calculam os anos, né, que se passaram até o sacrifício de Jesus, e aí diz que naquele ano em que Jesus morreu, deveria ter sido celebrado esse ano do descanso. O povo de Israel não celebrava porque eles desobedeceram, né? Então, até nisso, Jesus cumpriu a lei. Era o ano do descanso e foi o ano em que nós, escravos do pecado, fomos libertos da escravidão, de uma vez por todas, por causa do sacrifício dele. Então, são coisas que Jesus foi cumprindo ao longo do tempo, ao longo da vida dele, né? E que nos dão uma confiança ainda maior, né? Se por algum acaso tem alguém que talvez esteja duvidando da veracidade da palavra, ou então daquilo que ele fez, essas coisas, se você pega para estudar e para entender bem, e ler e reler, e dependendo do Espírito Santo toda vez, do ensino dele, né, do Espírito Santo, essas coisas vão nos trazendo confiança e mais certeza, e enfim, isso vai sendo tatuado no nosso coração, de fato. Então a gente entende, ou a gente pode observar, que Jesus cumpriu de uma vez por todas, ele cumpriu toda a lei, todos os mínimos detalhes, até naquilo que talvez nem fosse tão importante assim, nem o povo de Israel celebrava, mas Jesus cumpriu, porque ele é fiel, ele é o próprio Deus, ele é fiel, ele é santo, ele é justo, e porque ele é santo, nós devemos ser santos também. Esse é o motivo. Se eu sou cristão, se eu quero ser parecido com Cristo, então eu devo ser santo por isso, para me parecer mais com ele, não por nenhum outro motivo. Nenhuma outra motivação deve me levar a querer viver uma vida santa e justa. Então, é isso que eu queria que a gente entendesse, né? Além de olhar como Jesus cumpriu em muitas coisas, as leis que Levítico tem escritas, essa motivação que o livro quer trazer. Sejam santos, porque eu, Senhor, sou santo e sou eu quem santifico vocês. Então, não tem outro meio de ser santo a não ser por Ele. Não existe outra motivação para buscar santidade a não ser porque Ele é santo, e aí por isso eu vou ser santo também. Então, que essa seja a regra da nossa vida. Sempre que você pensar em viver em santidade e o Espírito Santo te lembrar disso, pensa qual é a motivação de ser santo. Se você está buscando a aprovação de homens, ou está tendo mais temor a homens do que o temor a Deus. Se você está buscando qualquer outra motivação que seja, que está te guiando a ser santo, está errado. Se a motivação não for porque Deus é santo e você é santo, qualquer outra motivação está errada. Então, era isso que eu queria deixar para a gente, e indico a leitura do livro de Levítico. Sei que não é fácil, mas vale muito a pena. E depois que você lê Levítico, indico a leitura de Hebreus, logo depois, para você poder fazer a relação de como Jesus cumpriu todas as coisas, absolutamente toda a lei, né? Então, é isso que eu queria compartilhar com a gente hoje. Amém? Vamos orar? Jesus, obrigado pela sua palavra. Obrigado porque você é fiel, justo e completamente digno da nossa confiança e adoração. Não tem nada que você faça ou fale que não seja verdade, que não seja em amor e que não seja digno da nossa repetição. Nós devemos copiar quem você é, copiar as suas ações, aquilo que motivava você a fazer o que você fez. Então, nos ajuda a ser santo porque você é santo. Nós Sim, Deus. não pode buscar a santidade ou chegar à santidade por nenhum outro meio que não seja você. Você quem nos santifica. Amém, Jesus. E nós Glória a Deus. Nós não sabemos ser santos como convém. Só você pode santificar. Então nos torna santos cada dia mais, com a motivação correta também. Em nome de Jesus, para nos fazer mais parecidos contigo e que o mundo veja a partir do nosso estilo de vida que nós somos seus discípulos e que a partir da unidade eles te conheçam, Pai. Eles conheçam a Ti, Sim, ó Deus. Deus verdadeiro. Em nome de Jesus. Amém. Então, graças a Deus, vamos orar agradecendo
né, e cumprir os mandamentos do nosso Salvador. Assim como Levítico, vamos cumprir hoje, né, quando Jesus deixou os mandamentos, nós estávamos sempre reunidos para adorar. Então convido você, para quarta-feira nós estamos reunidos também, cumprindo o que Jesus determinou, reunido em nome dele, para oferecer algo a ele. Então quarta-feira às 20 horas estaremos reunidos e você está convocado por Jesus, não é? Cumprindo na sua vida e na minha vida aquilo que ele requer. Altíssimo Deus, Pai da eternidade, agradeço ao Senhor pelas bênçãos e pelas maravilhas. Agradeço por essa palavra. Agradeço, meu Deus, meu Pai, pela unidade do Espírito Santo, pela ceia, pelos dizimistas, ofertantes. Agradeço ao Senhor, meu Deus, pela presença dos teus filhos, das tuas filhas, e que o Senhor alcance, meu Deus, meu Pai, aqueles que por motivo de força maior não puderem estar aqui conosco nesta noite, mas quando estiverem sejam abençoados, guardados, protegidos pelo Senhor. Eu apresento a nossa cidade, o comércio local, os patrões, empregados, autoridades constituídas, a nossa liderança, a igreja do Senhor, porque o Senhor tem apenas uma igreja, a igreja cristocêntrica, que em breve estará com o Senhor para todo sempre. É o que nós pedimos a Deus e agradecemos agora e para todo sempre. Amém? Amém. Antes que eu me esqueça, eu queria orar para o Caleb, meu filho. Convido ele para a família aqui. Caleb está no aniversário dia 7, estará retornando para o Paraná. E eu gostaria que a igreja, que é soberana, orasse por eles, porque a Bíblia diz que dois ou mais concordaram na terra será concordado no céu. Então, nessa unidade, nós estaremos apresentando essa família. Isso pode virar para a igreja é soberana, a igreja vai estar abençoando vocês. E também orando pelo aniversário do Caleb, que será no dia 7. Eu não quis comemorar, porque eu tive força maior aqui em Minas, mas estaremos juntos em espírito. Pastor, eu queria que o senhor orasse também para a Esther, que amanhã é aniversário dela. Esther, também a igreja estará orando por ela, em nome de Jesus. Amém? Altíssimo Deus, Pai da eternidade e Príncipe da paz. Neste momento nós apresentamos a Stephanie, que amanhã estará aniversariando. Onde ela estiver neste momento, que ela seja alcançada pela Tua Palavra, pelo Espírito Santo. Pai, que o Senhor possa fortalecê-la espiritualmente e que ela esteja de fato servindo ao Senhor, de corpo, alma e espírito. Que ela tenha um aniversário amanhã abençoado e, sobretudo, eu peço que seja de fato na Tua presença. Também apresento o Caleb, que estará aniversariando no dia 7. Que o Senhor continue abençoando, segurando em Tuas mãos. E também, meu Deus, as bênçãos sejam extensivas à sua esposa, Jaqueline Alvarel, e também ao fruto que está no ventre da Jaqueline, essa criança que em breve o Senhor trará ao mundo. Meu Deus, meu Pai, que eles tenham um retorno abençoado também para o Paraná. E também eu apresento a Lana, o Miguel, que terça-feira também estarão retornando, ali a base da Jocã em Goiânia. O Senhor continue abençoando os demais que estão ali. Enfim, todos aqueles que direto ou indiretamente estão envolvidos na Tua obra. Que o Senhor continue fortalecendo, dando graça, unção, poder, autoridade e tranquilidez. Em nome do Teu Filho amado, é o que nós como igreja pedimos e agradecemos agora e para todos sempre. Amém? Amém. Dê uma salva de palmas para Jesus. E demais, com o amor de Deus, a graça do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo e as doces consolações do Espírito Santo seja com cada um de nós e juntos possamos dizer amém. Saudade uns aos outros, com o amor de Cristo. Dê um abraço ao seu irmão, à sua irmã, e tenhamos uma semana abençoada na presença do nosso Salvador.